Bom, senhores, então, dando continuidade, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje, agora, a gente vai simular, né, fazer exemplos de cada um das modalidades de cálculo, tá, do Simples Nacional. Então, o primeiro, pessoal, o nosso primeiro anexo, que também chamamos de primeira tabela, ela é da atividade comercial, ou seja, empresas comerciais, então lojas de sapato, roupa, né, supermercado, são lojas que revendem produtos. Então, o primeiro passo é o quê? É estabelecer em qual dos anexos, tá? Em qual dos anexos você vai estar tributando aquela empresa. No nosso caso aqui, como é uma empresa comercial, ela sempre vai estar no anexo de número 1, ou seja, a tabela de número 1. Uma vez que a gente já sabe qual que é a tabela, qual que é o anexo, aí agora a gente vai avançar para o quê? Para o cálculo, propriamente dito. Então, quais são as informações? Olha só, ele diz aqui para nós, período de apuração, ou seja, é o mês do imposto, tá? É o julho. Então, nós estamos calculando julho de 2018. O que é isso aqui? Esse aqui é a receita do período de apuração, ou seja, no mês de julho, a empresa faturou R$ 77 mil. Beleza. O que mais que nós temos de informação? Nós temos agora a receita bruta acumulada. O que é essa receita bruta acumulada? Pessoal, essa receita bruta acumulada no ano, tá? Ó, receita bruta acumulada no ano. Para que ela serve? Ela serve para a gente saber se a empresa ela está enquadrada como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Por quê? Porque somente as empresas, né, que faturem abaixo de 4,8 milhões no ano, tá? No ano, elas podem ser consideradas uma EPP ou uma microempresa, no caso, né, uma ME. E somente esses dois tipos de empresa, pessoal, é que podem ser optantes do Simples Nacional. Então, sempre temos que verificar para saber o quê? Para saber se não houve o desenquadramento. Se, né, a receita bruta anual ultrapassar o valor de 4,8 milhões, você é excluído do Simples. Então, é para isso que serve essa informação. Dito isso, avançando. Qual que é a próxima? Receita bruta acumulada nos últimos 12 meses. Professor, isso não é a mesma coisa da informação anterior. Não, vamos lá. O que é a receita bruta, né, dos últimos 12 meses? Isso aqui, pessoal, nós estamos calculando qual é o período, não é julho, tá? Julho de 2018. Quais são os 12 meses anteriores a julho de 2018? Então, o período, né, anterior a julho de 2018 vai ser exatamente o quê? Vai ser de... Ops, junho não, rapaz, que é isso? Vai dar mais de 12 meses. Vai ser agosto de quê? De 17 2017. até o quê? Até junho. Julho de 2018. Junho de 2018. Certo? Por quê, pessoal? Porque você tem... Ei, pessoal, pera aí, rapaz. Que é isso, homem? Cadê minha borracha? Isso aqui não é agosto, não. Não vai dar mais de 12 meses. Rapaz, vocês me ajudem, vocês me digam. Não é isso. É o quê? Cadê meu pincel, rapaz? Aqui não é agosto, aqui é julho. 12 meses. Então, ó, de julho de 2017 até junho de 2018. O que é isso aqui? Isso aqui são 12 meses. 12 meses o quê? São os 12 meses, pessoal, que antecede o nosso período de apuração, que é julho de 2018. Percebam que nós estamos somando tudo que foi, né, faturado nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, para ficar claro, para nós decidirmos em qual faixa, tá? Isso aqui é para a gente definir a faixa. Para decidirmos em qual faixa você se enquadra, são os últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Ou seja, nosso período de apuração, julho de 2018. Então, o que é que eu faturei nos últimos 12 meses? Ou seja,
de julho de 2017 até junho de 2018. Então, eu somo tudo que eu vendi nesse período, tá? E aí, aqui no caso, ó, deu o quê? Deu 1 milhão. Então, se deu 1 milhão, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar lá dentro da minha tabela, do anexo 1, já que é uma empresa comercial, ver onde é que 1 milhão se enquadra. Aqui, né, eu já estou dizendo para vocês que ela vai se enquadrar dentro da faixa que vai de 720 mil até 1 milhão e 800 mil, como a gente vai poder ver na tabela a seguir. Professor, mas o senhor está falando, né, de duas coisas diferentes. Uma para calcular a taxa, né, para saber qual que é a faixa, qual que é a taxa que vai ser paga. E a outra, que é para saber se a empresa pode permanecer no Simples. Exatamente. Então, percebam que são dois cálculos diferentes. Uma coisa é saber qual é o percentual que você vai pagar, que é para isso que serve a receita dos últimos 12 meses. Uma outra coisa completamente diferente é a sua receita no ano, sua receita bruta acumulada no ano. Essa daqui, ou seja, que está dando 450 mil, ela serve somente para a gente saber se a empresa é uma ME ou uma EPP. Por quê? Porque se ela não estiver dentro desse limite, ela vai ser excluída do Simples. Então, um serve para saber se está excluído ou não do Simples. Beleza, confirmei, não está excluído, então a outra vai me servir para o quê? Vai me servir para eu saber quanto de imposto que eu vou pagar. Então, são duas coisas diferentes. Beleza? Certo, Maria. Depois a gente conversa. Na hora que a gente terminar aqui, eu já vou falando contigo aí depois, tá? Pra gente ajustar como é que faz. Beleza, ilustre? Então, por enquanto aqui a gente tá só no lareado. É só dizendo para que servem as informações. Vou limpar aqui. Vamos avançar. Uma vez ficando claro para que serve cada um desses itens apresentados. Estão com dúvida aqui? Porque isso aqui vai se repetir nos próximos 5 anexos. Pode falar. Bota para fora. Essa é a hora. E professor, e se eu olhar a questão e ver que a empresa ela ultrapassou o limite, a partir desse momento eu vou fazer o que com a questão? Eu vou adequar a empresa a uma nova tipo de que é simples nacional ou algum tipo de coisa? Como é que funciona aí? Aí você vai escrever lá para mim, empresa desenquadrada do Simples Nacional. Se eu pedir para calcular o Simples e você não pode estar dentro do Simples, então você tem que especificar dizendo que você não pode estar no Simples. Ah, eu quero calcular em outro regime. Não, moço, não faça isso, que eu ainda nem lhe ensinei. Só diga que não está enquadrado e que não pode calcular. Beleza? Isso foi um sim? Beleza. Ah, tá. Então, avançando. Mais alguma dúvida? Podemos continuar? Vamos lá, essa é a hora. Bom, dito isso, senhores, a nossa alíquota nominal, e nominal por quê? Porque isso aqui é a alíquota que está lá na tabela. Aquela alíquota que está na tabela é o que nós chamamos de alíquota nominal. Ela não é a alíquota o quê? Efetiva. Professor, eu não sei o que isso significa. Significa, meu amigo, que o que está lá, que no nosso caso aqui está uma alíquota de 10,7, não é essa alíquota que eu vou jogar o quê? Que eu vou jogar aqui em cima do meu faturamento. Não é. Por que que não é? Porque ela não é a alíquota efetiva, ela é somente a nominal. Professor, e por que que não simplificaram e botaram a alíquota efetiva direto na tabela? É já que a gente apresenta esse raciocínio para vocês. Anteriormente, a tabela já apresentava uma alíquota efetiva. Ou seja, o que estava lá na tabela é o que você jogar em cima do faturamento. Agora não é mais assim. Ah, professor, eu preferia do outro jeito. Não, não prefere não. Você, enquanto empresário, você prefere do jeito que está aqui agora, porque ela, né, ela diminui a carga tributária. Então, por isto posto, continuemos. Professor, e cadê essa tabela? Está na próxima tela. Aí a gente vai confirmar isso aqui tudo direitinho, né? A tabela, ou seja, onde é que a gente se enquadra com o faturamento dos últimos 12 meses de 1 milhão e confirmar que a nossa alíquota é realmente essa de 10,7, né? Nossa alíquota nominal. Aqui avançando nas informações, o que mais que a gente tem? Bom, na faixa, né, no qual se enquadra o nosso faturamento atual, ela nos dá uma parcela a deduzir de 22.500. Professor, eu vou fazer igual a tabela do imposto de renda. Jogo 10 mil, ou jogo 10,7% sobre 77 mil
e o desse resultado eu tiro a parcela. Não, meu filho, você não vai fazer isso. O que é que você vai fazer? Nós vamos ter que o quê? Nós vamos ter que calcular a alíquota efetiva. É para isso que serve essa parcela a deduzir. Não faça esse cálculo igual a gente faz do imposto de renda, que você vai errar, meu filho. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos avançar aqui agora. As informações estão postas. O que a gente vai fazer? Nós vamos olhar o anexo 1, tá? Ou seja, a tabela de número 1. Para quê? Para a gente confirmar. Faturamento dos últimos 12 meses de 1 milhão. Onde é que fica? A gente vai confirmar que fica aqui. Depois que a gente confirmar qual é a faixa, ou seja, a alíquota, qual é a parcela a deduzir, essas duas informações são necessárias para o quê? Com essas duas informações, tá? É que a gente vai calcular a alíquota efetiva, que é o nosso segundo passo. Nós temos que calcular a alíquota efetiva. Depois que a gente calcular a alíquota efetiva, o que a gente faz? Aí a gente vai para o terceiro passo, né? Que é o quê? Que é calcular o imposto. Depois que você já sabe, né? Você já sabe qual é a sua alíquota efetiva. Você já sabe, né? Você foi o primeiro passo. Que foi o que aqui? O primeiro passo foi aqui. Definir a faixa e a parcela a deduzir. Segundo passo, calculamos a alíquota efetiva. Terceiro passo, aí a gente calcula o imposto. A gente já sabe a alíquota efetiva, joga em cima do faturamento, calcula o imposto. Acabou. Só isso. Mole, mole, mole. Depois que a gente pega aqui o macetezinho, o raciocínio, isso aqui desliza, que é uma maravilha. Senhores, para aqueles que estiverem com o áudio travando, dá uma resetada aí, porque, em geral, tá rolando bem aqui com todo mundo. Mas qualquer coisa, grite socorro. Então, avançando, ilustres. Vamos ver agora a nossa tabela. Olha só. Nós tínhamos um faturamento de quanto? 1 milhão dos últimos 12 meses, tá? Que antecedem o nosso período de apuração. Professor, eu nem lembro qual é o período de apuração. É julho. Julho de quê? Julho de 2018. Professor, eu nem lembro quanto foi que eu faturei. 77 mil. Pronto. Com essas informações aqui, minha gente, é para ir embora. Vai embora no quê? Bom, faturei 1 milhão. Onde é que eu me enquadro? Eu me enquadro aqui, ó, na quarta faixa. De 720 até 1 milhão e 800 mil. Então, se eu faturar até 1 milhão e 800 mil, nesse anexo, essa empresa vai ficar aqui com o quê? Com a alíquota nominal de 10,7 e com uma parcela a deduzir de 22.500. Pronto, professor. Vamos jogar essa alíquota? Não. Vamos agora calcular a alíquota efetiva. Esse aqui, pessoal, é o primeiro passo. Identificar a faixa. Estamos aqui na quarta faixa. Segundo passo, calcular a alíquota efetiva. Tá? E a gente vai usar o quê? A gente vai usar a formulazinha apresentada, tá? Que é a receita bruta, vezes a alíquota, menos a parcela a deduzir, dividido pela própria receita bruta. Com isso, a gente chega numa alíquota efetiva, que é o segundo passo. Terminado esse segundo passo, aí sim a gente calcula o imposto, que é o nosso passo final. Então, avançando. O que a gente faz agora? Tá aqui, ó. Receita bruta, tá? De 1 milhão. Alíquota foi o quê? Foi de 10,7. Parcela a deduzir, 22 ponto alguma coisa. Dividido pelo quê? Pela própria receita bruta, de 1 milhão. Com isso aqui, a gente chega na nossa alíquota efetiva. Então, aqui vem a legenda, tá aí, né? Receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores, pessoal. Isso aqui é importante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquela receita de julho, tá? De 2018, que é a receita que nós estamos querendo calcular o imposto, o simples, ela não entra na hora de você fazer essa mensuração. Na hora de você fazer essa mensuração, em qual faixa nós nos enquadramos. Belezinha? Então, para ficar claro. Aí aqui a gente usa a alíquota nominal, isso aqui é a legenda da fórmula, né? E a parcela a deduzir. Aplicando isso aqui na fórmula, pessoal, vai deslizar facinho, facinho. Então, aplicando na fórmula, o que nós temos? Quando nós colocamos lá a alíquota efetiva, quanto é que foi o faturamento dos últimos 12 meses, né? Anteriores ao período? 1 milhão. Qual era a alíquota nominal lá da nossa tabela? 10,7. Qual era a parcela a deduzir? 22.500. Tudo isso o quê? Dividido pelo próprio 1 milhão, que é o quê? Que é o nosso faturamento aqui, ó, dos últimos 12 meses. Quando a gente resolve essa continha, e vocês terão que fazer ela sempre que for calcular o simples, né? Para descobrir, para identificar qual que é a alíquota efetiva. Uma vez respondido isso, pessoal, nós chegamos na alíquota efetiva. Percebam o quê?
Percebam que a nossa alíquota efetiva é de 8,45. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não vai pagar imposto, né, de 10,7%. Você vai pagar somente de 8,45%. Então, perceba que já há uma economia. Depois eu explico a sistemática de como é que funciona isso, para vocês visualizarem isso mais. A gente vai avançando aqui, primeiro no beabá, para a gente depois entrar na um pouco mais avançado. Então, ó, agora, né, que nós já temos a bendita da alíquota efetiva, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o imposto. Só que o imposto, quando a gente fala em simples, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de imposto de renda, né? Nós estamos falando de contribuição social sobre o lucro líquido, né? Nós estamos falando de ICMS, já que é uma empresa comercial. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de PIS, nós estamos falando de COFINS, ou seja, nós estamos falando de uma bagaceira de coisa, né? E tudo isso vai estar o quê? Tudo isso vai estar aqui, ó, dentro dessa alíquota. Então, perceba que dessa alíquota de 8,45 vai um pedacinho para cada um desses tributos, conforme a gente apresentou na aula anterior, o rateio. Então, quando a gente faz esse rateio, tá aqui, ó, a tabela de repartição dos tributos. Então, ó, desses 8,45% aqui, ó, 5,5 vai para o IRPJ, 3,5 vai para a contribuição social e assim sucessivamente. Então, isso aqui é a distribuição de para onde vai o dinheiro por tributo. Dito isso, isso posto, nós vamos agora efetivamente jogar esses 8,45 em cima de quê? Em cima do nosso faturamento, né? Faturamento de que mês, professor? Gente, do mês, rapaz, que nós estamos calculando, a gente está calculando julho. Então, quero saber quanto é que eu vou pagar de imposto em julho de 2018. Então, agora que eu sei a alíquota, eu vou pagar esse negócio, né? Vou calcular. Então, vamos lá. Cadê? Tá aí. Olha só. Quando nós pegamos um faturamento de 77 mil e jogamos uma alíquota efetiva de 8,45, eu tenho um imposto a pagar de R$ 6.506,50. Isso aqui nós vamos emitir um DAS, um documento de arrecadação do Simples, e pagar. Pronto. Lá o dono da empresa só vai receber um único documento com esse valor, com a data de vencimento lá para o dia 20 e acabou. Pague, meu filho. Tá aí, seu imposto. Mas para nós, contadores, nós temos que ter ciência. Beleza. Deu R$ 6.506,50. R$ 6,50. Mas para onde é que foi esse dinheiro todo? Bom, desse dinheiro todo, 357,86 foi para o imposto de renda, 227,73 foi para a contribuição social, e assim, pessoal, sucessivamente. Claro que se você somar isso aqui, vai dar esse total. Isso aqui é apenas a demonstração da repartição do imposto, do tributo que você pagou. Simples assim, pessoal. Não tem segredo. Moleza, fácil, fácil, fácil. É só mamão com açúcar. Então, é o quê? Primeiro, você vai separar as informações, claro, né? Separando as informações, você vai o quê? Enquadrar qual é a faixa. Qual faixa? Claro, né? Qual faixa e tabela. Não adianta também enquadrar na faixa, mas na tabela errada. Então, identifiquei o anexo, identifico qual é a faixa. Depois que eu identifico a faixa, eu calculo o quê? Você tem que calcular a taxa efetiva. Porque a que está na tabela é a taxa nominal. Depois que você calcula a taxa efetiva, o que é que você faz? Você calcula o imposto. Pronto. Esse passo a passo, ele não muda, tá? Ele não muda, ele vai ser aplicado e é assim que a gente vai calculando o Simples Nacional. Moleza? Belezinha? Bom, isso aqui foi um exemplo, tá? País Simples Nacional é o sonho dos contadores. Todas as empresas forem do Simples, era bom demais, mas fazer contabilidade, tributo e tudo mais. O que deixa difícil são os outros. É uma chatice, meu amigo. Para você fazer tudo, é um monte de declaração e não sei mais o quê. Porque não é só a simplificação, né, do cálculo do tributo. É a quantidade de obrigação acessória que as outras modalidades também exigem, né? Então, assim, o Simples, ele é um Simples como um todo. Avançando, ilustres, vamos agora para um outro exemplozinho, né? Que é para ninguém depois dizer, professor, você não deu um exemplo desse. Sim, cara pálida. Mas o raciocínio é o mesmo para todos, não tem diferença. Então,
Avançando. Vou sumir de novo. Vamos lá. Atividade industrial. Pessoal, tudo quanto for indústria, obrigatoriamente, se for tributado pelo Simples, vai para o nosso anexo de número 2, ou tabela de número 2. É anexo. A palavra correta é anexo, porque isso aqui está no anexo de uma lei, mas pode chamar de tabela. Afinal de contas, acaba tudo apresentado numa tabela. O raciocínio, pessoal, ele é exatamente o mesmo da atividade comercial. Você tem aqui o mesmo período de apuração, você tem o mesmo valor, tá? Isso aqui é proposital. Para quê? Para que a gente possa realmente comparar a situação da empresa de um para o outro. Percebam que a nossa receita bruta anual, ou seja, no ano, observação, tá? Essa receita bruta do ano, eu estou falando de que ano, pessoal? Eu estou falando de 2018, meu filho. Meu filho, preste atenção. Esse aqui, ele não vai buscar a receita do ano anterior. Isso aqui quer dizer o quê? Que isso aqui é o total de dinheiro que você já faturou esse ano. Até quando? Até o período de apuração que você está indo, meu filho. Se você está em julho, não tem como você saber quanto é que você vai faturar em agosto, setembro e tal. Então, perceba que até julho de 2018, a empresa faturou 450 mil. Logo, é inferior ao limite máximo. Se é inferior, então, obviamente, ela pode permanecer no Simples Nacional. Uma vez constatado que a criatura pode permanecer no regime, agora nós avançamos para o cálculo, né? Então, para a gente calcular, precisa saber em qual faixa. Então, qual é a receita bruta dos últimos 12 meses? Então, aqui, nesse aqui, para a gente saber em qual faixa, esse aqui sim vai pegar o quê? Vai pegar o exercício anterior. Na pior das hipóteses, ele vai pegar pelo menos o mês de dezembro, né? Por quê? Porque quando aqui nós estamos calculando o mês de julho. Então a gente já sabe o quê? A gente já sabe que isso aqui vai de junho, né? De junho de 2017 até junho, não, rapaz, julho. Eita, valei-me, professor, não confunda a minha cabeça. Não, rapaz, calma. Vai dar certo. Aqui, ó, de julho de 2017 até junho de 2018. Pronto. Aqui sim, né? Para a gente calcular isso aqui. Saber se essa criatura, né? Ou seja, 1 milhão representa esse período aqui. Agora imagine que nós estivéssemos calculando o quê? Que nós estivéssemos calculando o mês de dezembro de 2018. O mês de dezembro de 2018. O que é que eu ia ter que ter? Ora. Se é o mês de dezembro, né, de 2018, eu vou ter que pegar o quê? Dezembro de 17 até quando? Até novembro de 18. O que eu quero dizer com isso? Perceba, né, que pelo menos sempre um mêsinho, no mínimo um mêsinho do ano anterior vai ter que entrar, porque são os últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, daqui para frente, fique ciente, lembre, tá? A gente não vai mais pontuar também aqui em cima. Por quê? Porque a gente está usando as mesmas informações, mas a ideia é essa. Então, para a gente chegar na receita bruta total dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, você tem que levar em consideração o quê? Os 12 meses para trás. Simples assim, sem contar o mês que você está. Então, se eu estiver em dezembro de 2018, o raciocínio é esse. Se eu estiver em julho de 2018, o raciocínio já é esse outro. Então, isso aqui tem que ficar claro para não errar na hora de você enquadrar a faixa, tá? Isso aqui serve para você saber em qual faixa. Então, avançando, ilustres. Uma vez que o raciocínio é o mesmo, a gente tem as mesmas informações. Agora, o que é que muda? Professor, a alíquota lá era 10,7, aqui está 11,20. É claro, filho. Que anexo era aquele? Não era o 1? Esse aqui é qual? Esse aqui é o 2. Se fosse igual, não precisava ter um diferente. Seria só anexo 1 e acabou. Então, se é outro anexo, é outra tabela, são outros valores, são outros percentuais. Então, ao invés de 10,7, agora a nossa empresa da indústria, faturando o mesmo valor, ela vai o quê? Ela vai pagar agora, numa alíquota nominal, de 11,20. E uma parcela deduzida de quanto? De 22,500. Ou seja, indo para a tabela, está aqui. Ah, professor, mas nós estamos na mesma quarta faixa. Sim, querido. Mas as faixas têm percentuais
diferentes. Se tem percentuais diferentes, vai dar um resultado diferente. Continua na quarta faixa, mas no anexo 2, os percentuais são diferentes do anexo 1, que são diferentes do 3 e assim sucessivamente. Então, você tem que calcular de acordo com o anexo. Então, aplicando o mesmo raciocínio que fizemos na questão anterior, nós vamos o quê? Aplicar na fórmula a alíquota efetiva. Professor, por que eu não uso a alíquota que está na tabela? Porque é nominal. Nós temos que utilizar a alíquota efetiva. E como é que a gente acha? A gente acha através desta fórmula. Receita bruta acumulada nos 12 meses, o quê? Anteriores ao período de apuração. A alíquota nominal, parcela a deduzir, dividida ainda pela receita bruta novamente. Então, aplicando esse lereado, professor, não aguento mais ouvir isso. Agora vai ter que ouvir até impregnar, que é para ninguém dizer que não deu conta de fazer. Então, fórmula, de novo, tá aí, receita bruta vezes a alíquota nominal, menos a parcela a deduzir. Tudo isso dividido pela própria receita bruta. Professor, 2 vezes a receita? É, querido. A fórmula é assim, então aplique a fórmula. Não questione, não. Isso aí já tem um matemático para questionar se a fórmula funciona ou não funciona. Aqui nós somos os contadores, vamos só aplicar. Então, aplicando as informações. 1 milhão vezes 11,20, alíquota nominal, menos 22.500 de parcela a deduzir, dividido pelo próprio 1 milhão, né? Nossa receita bruta anteriores aos últimos 12 meses. Isso aqui, pessoal, dá uma alíquota efetiva de 8,95. Professor, é quase igual a outra. É, mas não é igual. Então, o raciocínio é esse, tá? Com a alíquota efetiva, a gente vai agora o quê? Vai apresentar a repartição. Perceba o quê? Perceba que assim como as alíquotas do anexo 1 são diferentes do anexo 2, obviamente, a repartição também é diferente. As tabelas são completamente diferentes, tá? Então, aqui, ó, na quarta faixa, nós temos as seguintes repartições. 5,5% para o imposto de renda, 3,5% para contribuição social, 11,5% COFINS, PIS, papapá. E aqui, ó, surgiu uma figurinha nova, né? Que a gente não tinha lá na tabela do comércio, que é o IPI. Claro, se é uma indústria, tem que pagar IPI. Então, tem um impostozinho aqui que vai levar a fatia dele. Então, considerando essa distribuição, considerando, né, a nossa alíquota efetiva e considerando o nosso faturamento, vamos agora calcular o nosso imposto, utilizando nossa alíquota efetiva de 8,95. Bom, calculando o nosso imposto. Professor, nós faturamos 77 mil de novo. Sim, meu querido, nós estamos usando as mesmas informações, mudando somente as tabelas, tá? O raciocínio, pessoal, é o mesmo. Então, se você tem 77 mil, né, e aplicando os seus percentuais, que eu fiz o favor aqui de aplicar o percentual errado, tá? Aqui está no 10,12, não é esse o percentual, então, mas desconsidere. O raciocínio seria o do nosso 8,95 que nós calculamos, tá? Calculando, jogando a nossa alíquota efetiva de 8,95 sobre o nosso faturamento de 77 mil, aí a gente chegaria no nosso imposto, que agora eu já estou na dúvida se é esse aqui o valor mesmo. Mas o raciocínio é esse, tá? 8,95, nossa alíquota efetiva, em cima do nosso faturamento, para que a gente chegasse no nosso tributo. E aí, uma vez que a gente tem o nosso tributo, obviamente, você vai tendo o quê? Você vai tendo o rateio dele entre os tributos que compõem o anexo 2. Igualzinho, sem tirar e sem pôr o nosso cálculo do anexo 1. Esse é o raciocínio. Professor, a alíquota está errada. Sim. Se fosse a correção da atividade de vocês, eu ia dizer que vocês tinham errado. Mas aqui quem errou foi o professor. Mas já estou dizendo aqui que a alíquota não é essa. Mas é só para ver se vocês estão prestando atenção. Ó, ninguém falou nada, viu? Fui eu mesmo que vi. Tô vendo. Vocês aí tudo, aceitando tudo. Mas é isso, pessoal. Calculou a alíquota efetiva? A gente usa a alíquota efetiva. A gente não usa a alíquota nominal, não. Não faça igual o professor, não. Pelo amor de Deus. Coloque aqui a alíquota efetiva. Beleza? Então é isso. Atividade industrial. Professor, o raciocínio é o mesmo. Sempre, pessoal, o raciocínio é o mesmo. Quando é que vai ter alguma coisinha diferente? Vamos entrar agora. Segura aí a emoção. Vamos agora para um negócio aqui um pouquinho diferente.
É besteirinha, coisa light, dá nem para sentir. O que acontece? Relembrando, o anexo 1, ele é o quê? Ele é comércio. O anexo 2, ele é o quê? Ele é indústria, né? Professor, já tem comércio e indústria, o que está faltando? Está faltando serviço. O problema de serviço é que no Simples Nacional ele foi dividido em 3 anexos. Ou seja, essa bagaceira aqui dos anexos tudinho agora, ou seja, anexo 3, né? Anexo 4 e anexo 5, essa bagaceira todinha é para as empresas prestadoras de serviço. Por quê, professor? Porque a atividade de serviço tem uma margem de contribuição muito maior de lucratividade, então, dependendo do tipo de serviço que você exerça, ou você fica no anexo 3, ou no anexo 4, ou no anexo 5. Claro que você vai ter que consultar isso antes. Professor, e na prova, eu vou ter que ler para saber quais são? Não, eu vou dizer, né? Eu vou dizer para onde é que você está sujeito. Igual está aqui no nosso exemplo. Lógico, ninguém vai ter que decorar um negócio desse. Então, deixe de desespero. Mas, relembre, para serviços existem 3 tabelas. Aí você tem que saber em qual das tabelas aquele serviço se enquadra. Voltando para cá. Vamos lá. Bom, atividades sujeitas ao fator R, anexo 3. Professor, eu não lembro nem o que é fator R. Calma, vou relembrar. Mas vamos lá. Atividades sujeitas ao fator R. O que isso significa? Na aula, né? Na nossa aula teórica, aula passada, a gente apresentou que algumas atividades, né? Algumas atividades do anexo 3 e do anexo 5, elas têm uma sem-vergonhice de ficarem se trocando. Professor, que é isso? Estou lhe dizendo. Isso acontece o tempo todo. E o que é que define isso? É exatamente o bendito do fator R, que está aqui no meio. O que é isso, pessoal? Bom, quem está no anexo 3 vai pagar o quê? Ele paga menos imposto. É uma tabela mais suave, ela é mais branda. Já quem está no anexo 5, ela paga mais imposto. É uma tabela pesada, as alíquotas são maiores. Professor, e por que tem isso? Bom, porque, pessoal, a atividade de prestação de serviço, ela tem uma margem de lucratividade muito alta, né? E aí, como ela tem uma margem de lucratividade muito alta, o governo tinha que ter alguma forma de equilibrar a questão da sua contribuição social, socioeconômica, né, da empresa. Então, assim, o que é que eles fizeram? Empresas, né? Empresas que tiverem a folha de pagamento. E aqui, quando eu falo folha de pagamento, pessoal, nós estamos falando com gasto com pessoal. Eu não estou dizendo só salário de CTPS, não, de carteira assinada. O cara não precisa nem ter carteira assinada, mas se tiver prestando serviço como contribuinte individual, terceirizado, autônomo, prolabore, tudo, pessoal. Tudo que for relacionado com mão de obra, com pessoal, você pode somar na hora de realizar esse cálculo. Então, percebam que aquelas empresas que tiverem um gasto com pessoal, né? E aí, quando a gente fala em pessoal, nós estamos falando de todo esse contexto que a gente acabou de mencionar, incluindo o FGTS, INSS, essas coisas todas somadas. Se todas essas coisas somadas, elas tiverem, né, elas forem, vou fazer aqui um símbolo aqui nosso matemático, que todos lembram, com certeza, estão com saudade de matemática, de grupo, interseção e tudo mais, ou seja, se forem maiores do que, na verdade é maior ou igual, vou botar aqui um embaixo, forem maiores do que 28% do que do seu faturamento, essa empresa faz o quê? Essa empresa que tiver esta situação, ou seja, a total da sua folha de pagamento. Quando eu falo folha de pagamento, pessoal, por favor, eu estou dizendo gasto com pessoal, não é só quem está carteira assinada, não. Vamos ampliar os horizontes. For maior ou igual do que 28% do seu faturamento, essa empresa vai ser tributada pelo anexo 3, que é um anexo mais brando, que é um anexo que paga menos imposto. Em contrapartida, se esta empresa tiver, né, menos, ou seja, não representar pelo menos 28%, aí essa empresa vai ser tributada pelo anexo 5. Percebam o que, pessoal? Percebam que isso é móvel. Isso quer dizer que em um mês você pode estar no anexo 3 e no mês seguinte você pode estar no anexo 5. Professor, é assim que funciona. Não tem esse negócio, não. Todo mês
Para aquelas atividades que são sujeitas ao fator R, você faz o cálculo, fez o cálculo, aí você vai definir em qual anexo ela está. Então, ela pode ficar 2 meses no 3, 1 mês no 5 e aí sucessivamente. Claro que o ideal, né, o que se tenta, é que ela permaneça sempre no anexo 3, para pagar menos imposto. Né? Mas a gente só faz aquilo que é o correto. Se o correto naquele mês é ir para o 5, ela vai para o 5 e paga mais imposto. Depois, quando começar a distribuir mais renda, porque a ideia aqui é a questão da distribuição de renda. No anexo 5, um cara que tem um gasto com pessoal inferior a 28% do seu faturamento, ele está ganhando tudo só, ele praticamente faz tudo só, ele não precisa de auxílio, então ele está lucrando muito. Então o governo vai arrancar mais dinheiro dele. Um cara que distribui renda, ou seja, mais de 28% do faturamento dele é com gasto com pessoal, então esse cara tem que pagar menos imposto porque ele já está distribuindo renda. Então o raciocínio é esse, a ideia é essa, e aí a gente tem que ficar atento a isso. A observação, quando eu estou falando aqui para vocês gasto, né, tanto de folha de pagamento, né, com gasto pessoal, como de faturamento, lembrando, nós estamos no Simples Nacional. Então, o Simples Nacional, ele é apaixonado por um número. Que número? Número 12. Então, nós estamos falando dos 12 meses, tá? Dos últimos 12 meses, do total, tanto da folha aqui, como do faturamento. Simples Nacional só gosta de tudo durante um ano. Nada menor do que um ano eles gostam. Então, feita esta minha revisão, senhores ilustres, vamos avançar. Já sabemos que a atividade é sujeita ao fator R. Professor, e na prova, sempre que for alguma coisa nesse sentido, eu vou dizer se é sujeito ou não ao fator R. Se tem ou não. E na vida você pesquise. Não tem como saber e decorar tudo. Então, avançando. Sujeito à atividade ao fator R, então já sabe que a gente vai ter que fazer esse cálculozinho. E o resto, professor? O resto é a mesma coisa do anexo 1 e 2, tá? Então, estamos aqui com as nossas informações. Período de apuração, um mesmo, do anexo 1 e 2. A receita do período, que é julho de 2018, 77 mil, também um mesmo, do anexo 1 e 2. Né? A receita bruta anual, também o mesmo. A receita bruta total dos últimos 12 meses, também o mesmo. Oxente, professor! Mas só com essas informações eu não consigo calcular o fator R. Não, não consegue. Por que não consegue? Porque você tem um faturamento, né? Tá aqui. Mas cadê o gasto com o pessoal? Então, óbvio, claro, né? Claro e evidente que tem que apresentar aqui o cálculo, né? As informações de gasto com pessoal. Senão você não tem como calcular o fator S, ficou só com faturamento. Então, apareça, tá aqui, gasto com pessoal. Aí, ó, salário, FGTS, contribuição previdenciária patronal, encargos de folha, prolabore, pagamento de terceiro. Vixe, professor, valei-me. Some isso tudo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é dos últimos 12 meses. É o total. Então, você vai ter que pegar os dois totais, fazer a divisão e ver se está o quê? Se está maior ou menor do que 28%. Professor, é maior do que 28%. O que é que eu faço? Tributo no anexo 3. Professor, é menor. Vai para o anexo 5. O raciocínio é esse. Professor, é igual. Anexo 3 também. É maior ou igual. Então, não tem para onde correr. Molezinha, simples assim. Acrescentamos um passo para questões do serviço por causa do fator R. O restante permanece o mesmo. Então, vamos lá. Sem medo. Primeiro, calculando esse maldito do fator R. O que a gente faz? Nós vamos pegar aqui o somatório dos últimos 12 meses anteriores. Sempre anteriores, tá? Tanto da receita como com o gasto com o pessoal. Professor, tá folha de salário. Sim, cara pálida. Mas não fique pensando que é só salário, não, moço. Senão você vai sempre prejudicar o empresário. Aqui é tudo. Tributos, tudo que incida sobre a folha, que gastos com o pessoal. Uma vez jogando os valores na fórmula, nós temos o quê? O somatório, 417. Professor, onde é que tem essas informações? Estavam tudo solto, vou voltar, tá aqui, ó. Professor, o senhor tá repetitivo, mas é para impregnar, que eu quero todo mundo respondendo esse negócio hoje. Tá aqui, ó. Você soma isso aqui tudo, você vai chegar naquele valor lá da folha de pessoal. Então tá aqui. Somei, deu 417. Professor, e a receita? Sim, rapaz, tu já fez duas da receita. É 1 milhão todinho, rapaz, assim, 1 milhão, bem grandão. Pronto. Jogando na fórmula, 417 dividido por 1 milhão, dá 0,42. Professor, valei-me.
Quanto é que isso é em percentual? Minha gente, por favor. 0,42. Se você não souber transformar em percentual, o que é que eu faço? Eu não sei se eu mato ou se eu alejo, mas eu vou ajudar. Eu vou multiplicar esse negócio aqui por 100. E aí, pessoal, toda vez que você fizer uma razão, professor Valeimo, que é uma razão. Razão, pessoal, é uma divisão. Também é chamado de razão. Professor, porque você não usa a palavra fácil? Mas é porque vocês têm que aprender. É para aprender todas as formas. Então, a razão, pessoal, a divisão entre a folha dos salários e a receita vai lhe dar em casas decimais. Mas nós estamos falando em percentual, em percentagem, né? Em percentual. Então, o que isso faz? Você multiplica por 100, que aí você vai aparecer o quê? Você vai aparecer aquele percentualzinho no final. Ou, se você quiser comparar, você pode comparar com 0,28, que vai representar, obviamente, a mesma coisa que se fosse 28%. Então, você consegue comparar das duas modalidades, tanto em percentagem como em casas decimais. Aí fica a seu critério, né? Cada um trabalha da forma que julgar melhor. O resultado é o mesmo. Então, avançando, pessoal, multiplicando por 100, você chega em 42%. Logo, 42%, ele é o quê? Ele é maior, tá? Ele é maior do que os nossos 28 necessários para tributar no anexo 3. Então, se é maior, ele vai ficar aqui no anexozinho bonzinho, gostosinho, que tributa, que paga menos. Então, primeiro passo concluído com sucesso, que era o quê? Que era de definição do nosso anexo, da nossa tabela. O que nós vamos fazer agora? Não, agora, minha amiga, é só tocar o baile conforme a gente fez no anexo 1 e 2. Descobrir em qual faixa está, calcular a alíquota efetiva e calcular o imposto. Mole, rapaz. Mais fácil do que isso aqui, só se já entregar respondido. Vamos lá. Bom, 1 milhão. Professor na quarta faixa de novo. Pessoal, perceba que o rateio das faixas é o mesmo. O que muda são as alíquotas. Ó. A gente começou com 10, subiu para 11, já está em 16 agora. Então, a alíquota nominal de 16, parcela a deduzir de 35. Ainda avançando, nós temos o quê? Aqui é o cálculo da nossa alíquota efetiva. Agora que a gente já está craque nisso aqui, ou seja, receita bruta vezes a nossa alíquota menos a parcela a deduzir, dividido pela própria receita bruta. Então, nós pegamos a nossa receita bruta de 1 milhão, multiplicamos pela nossa alíquota nominal de 16%, subtraímos da nossa parcela a deduzir. Professor, onde é que o senhor pegou isso? Minha gente, por favor, está lá na tabela, no nosso anexo 3, na nossa quarta faixa, dividido por 1 milhão. Uma vez realizado isso, chegamos à nossa alíquota efetiva de 12,43. O que eu faço, professor? Bom, primeiro a gente vai ver qual que é a repartição dela, né? Para onde é que vai essa grana toda. Então, desses 12%, nós temos o quê? 4% de imposto de renda, 3,5% por contribuição social sobre o lucro líquido e assim sucessivamente, tá? O que surgiu de novo? Surgiu o ISS. Professor, cadê o IPI? Gente, nós estamos em prestação de serviço. O IPI sumiu. Então tá aqui, ó. ISS. Então, com o ISS aqui, bonitinho. Imposto sobre serviço. O que a gente faz agora? Não, agora que a gente tem a alíquota efetiva, é só calcular o tributo. Acabou. Então, nosso faturamento. Nosso faturamento está aqui, de 77 mil, tá? Nossa alíquota efetiva de 12,43, que corresponde a um total de tributo de R$ 9.575,72. Isso aqui, nós geramos o nosso DAS, documento de arrecadação do Simples, e mandamos para o nosso cliente. Sabendo nós, né, enquanto contadores, que desse valor foi 383 para imposto de renda, 335 por contribuição social e assim sucessivamente. Mole. Me diga, minha gente, é moleza ou não é? Me diga. A única coisa aí que tivemos de novidade foi o cálculo do fator R. Fora isso, tá tranquilo. Alguma dúvida, pessoal, nisso aqui? Até então não, professor. Ei, caba duro. Haja coração, muito bem. Professor, e se tivesse dado menor de 28%? Aí a gente não ia usar essa tabela, pessoal.
A gente não pode usar anexo 3 quando o fator R for menor do que 28. A gente teria que ter pego o anexo 5, tá? E aí, se no mês seguinte desce, e aí fica, né? Fica esse ioiô. Quando tiver acima, anexo 3. Quando tiver abaixo, anexo 5. Então, esse é o raciocínio. Belezinha? Avançando. Anexo 4. Professor, o senhor me disse, né? Eu só disse agorinha, que prestação de serviço é o anexo 3, é o anexo 4 e é o anexo 5. Mas quando o senhor falou do fator R, o senhor só falou do anexo 3 e do anexo 5. E o anexo 4? Pessoal, eu não falei do anexo 4 porque as atividades que estão aqui no anexo 4, elas não são sujeitas ao fator R. Como assim, professor? Se ela é do anexo 4, ela vai morrer no anexo 4, vai calcular sempre no anexo 4, independente de quanto você gasta com folha de pagamento ou não. Então, somente as atividades sujeitas ao fator R é que entram onde? Que entram aqui nesse círculo aqui, nesse círculozinho aqui, nessa brincadeira do fator R. Então, atividades do anexo 4 não tem fator R, então logo sempre serão tributadas pelo anexo 4. Avançando nesta brincadeira, nós teremos as mesmas informações. A diferença é que a atividade da nossa empresa mudou. Ou seja, agora nós estamos no anexo 4. Então tá aí, ó. Período de apuração, julho de 2018. Receita do mês, 77 mil, 450 mil. A nossa receita bruta anual, né? Ou seja, do ano de 2018. A receita bruta dos últimos 12 meses, 1 milhão. Professor, eu já sei, eu sei. É bom que você saiba. Revise. Vamos relembrando. O que mais? Agora que a gente tem, né? Agora que a gente tem o nosso faturamento de 1 milhão, professor, na quarta faixa de novo. Meu querido, na quarta faixa de novo, a gente está aqui. Então, ó, o que nós temos? Alíquota nominal, parcela a deduzir. Valeu-me, professor, para onde eu vou? Para a alíquota efetiva, meu filho. Ô, meu filho, preste atenção. Vamos logo para essa alíquota efetiva. Professor, e o fator R? Anexo 4 não tem fator R. Professor, e se o senhor me der as informações e eu ficar doido querendo calcular o fator R? Meu filho, se eu lhe der as informações, é só para confundir a sua cabeça. Para você calcular e querer jogar no anexo 3 ou no anexo 5. Mas se é do anexo 4, ela vai morrer no anexo 4. Ah, professor, pois não coloque as informações não. Coloco. Você que tem que saber se aquela atividade, né, se aquele anexo tá ou não tá incidindo o fator R. Então, se liga. Vamos avançando. Calculando a alíquota efetiva. Receita bruta, né? Dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, vezes a alíquota nominal da tabela, menos a parcela a deduzir, né? Dividido pela própria receita bruta. Tá aí a nossa legenda. Fazendo essa brincadeira, jogando os nossos valores, nós chegamos em quê? Nós chegamos que 1 milhão vezes 14%, menos 39.780, dividido pelo próprio 1 milhão, nós nos dá uma alíquota efetiva de 10,02%. Professor, o que é que eu faço? Agora você calcula seu imposto, querido. Você já fez a parte difícil. Vamos ver o rateio. Como é que está o rateio? Quarta faixa, anexo 4. Professor, que anexo de alíquotas pesadas. Meu querido, à medida que a gente vai descendo, os anexos vão ficando mais pesados. Então, ó, tá aqui. Esse aqui é o rateio entre os tributos que vão compor o anexo 4, tá? Então, jogando a nossa alíquota efetiva em cima do nosso faturamento. Professor, 77 mil de novo. Querido, nós estamos usando o mesmo faturamento justamente para a gente ter uma análise aqui mais assertiva. Então, ó, tá ali nossa alíquota efetiva, 10,02%. Isso corresponde o quê? 10,02% em cima do faturamento do mês. Está aqui o nosso tributo do mês. Emita o DAS do seu cliente, mande para ele e diga, pague em dia, miserável, para você não ser excluído do Simples. Depois disso, nós, enquanto contadores, podemos ver quanto que foi para cada tributo. Professor, isso é fácil demais. Rapaz, moço, vocês souberam o tanto que o Simples é simples. Vocês estariam dando graças a Deus por muitas empresas serem do Simples. E para a gente finalizar, pessoal, vamos para o nosso último anexo, tá? O anexo de número 5. E aí,
Atividades no anexo 5 estão sujeitas ao fator R, então está aqui, então a gente já sabe, anexo 3, anexo 5, atividades sujeitas ao fator R, nós temos que primeiro calcular o fator R para saber em qual anexo ele efetivamente vai ficar enquadrado, se no 3 ou no 5. Professor, e por que você coloca assim, anexo 5? Rapaz, é para você saber onde é que ele calcular, fique ciente. Porque se eu só jogo para você dizendo que a empresa faturou, como é que tu vai saber se ele é do 3, se ele é do 4, se ele é do 5? Então, você tem que saber, você tem que ter essa informação, você tem que ter essa sensibilidade de identificar onde é que fica cada um das informações, onde é que elas são utilizadas. Então, ó, as mesmas informações, igualmente a gente vem desde o primeiro anexo, período de apuração, 77 mil, né? Receita bruta do ano, 450, receita bruta total dos últimos 12 meses, de 1 milhão. Então, até aqui, sem novidades, tudo tranquilinho, molezinha, molezinha. O que é que nós temos de novidade? É uma atividade sujeita ao fator R. O que é que a gente faz, professor? Vamos calcular esse negócio. Então, para isso, eu preciso das informações. Cadê elas? Estão aqui. Presta atenção, meu filho. É isso. Está aqui, ó. Isso aqui tudo você vai somar, tá? Você vai somar. Soma isso aqui. Você somando isso aqui, você vai chegar ao seu gasto com o pessoal. Para quê, professor? Para calcular o fator R, meu filho. Aqui, ó. Junto com a sua receita bruta dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, somando essa bagaceira, utilizando a nossa receita bruta, vamos lá, vamos relembrar a fórmula e vamos calcular esse bendito fator R e saber onde é que a gente vai aplicar, né, em qual tabela a gente vai aplicar o nosso faturamento. Deixa eu limpar esse negócio. Limpado, limpo. Bonitinho. Então tá aqui, ó. A fórmula bonitinha para vocês. Folha de salários, que engloba tudo que você tiver pago. E diga-se passagem, pessoal, ó, a gente falou isso na parte teórica, mas não custa nada relembrar. Os valores declarados em GFIP, tá? Por quê? Bom, porque lá você tem que declarar tudo, né? Contribuinte individual, terceirizado, tudo bonitinho tem que aparecer lá. Retenção de INSS, essa bagaceira toda. Então, a aula não é disso, mas não custa nada relembrar. E vai dividir pela receita bruta total dos últimos 12 meses, que a gente sabe que é 1 milhão. O que a gente não sabe aqui é quanto é que dá o gasto com o pessoal. Então, esse gasto com o pessoal é exatamente aquelas informações detalhadas que vieram anteriormente que a gente tem que somar. E aí, facilitando nossa vida, aparece aqui a soma. E a soma agora deu 227 mil. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar na fórmula. Aplicando na fórmula, a gente chega o quê? Que 227 mil dividido por 1 milhão nos dá 0,227. Ou seja, o que eu faço? Meu filho, multiplique por 100, meu filho. E aí você vai enxergar o percentual e aí você vai se sentir familiarizado, vai ficar feliz para comparar. Mole, mole, mole. Então, ó, multiplicando por 100, nós chegamos em apenas 22,7%. Pessoal, 22,7% é maior ou menor do que 28%? Essa tá difícil. Menor, né, professor? Menor, né? Obrigado, senhores. Isso aí era deixa para eu beber meu gole d'água, né? Vocês me O ajudam. Adriano perguntou ainda na dúvida ainda, né, professor? Eu vi isso aí, ele titubeou, ficou relutante. Tá parecendo o Gabigol batendo pênalti. Falei afirmando. Tá certo. Então, ó, como é inferior, pessoal, ou seja, ele é menor do que os nossos 28%, se ele é menor, pessoal, ele vai ser tributado pelo anexo 5. E claro, ele tinha que dar menor aqui mesmo, porque se eu estou fazendo um exemplo do anexo 5, eu precisava que desse menor. Mas se ele fosse maior, ele iria para o anexo 3. Então, nesse cenário em que ele fica no anexo 5, nós vamos agora o quê? Nós vamos agora calcular a nossa alíquota efetiva, né? Primeiro a gente vai definir qual que era a tabela. Minha internet ou foi do professor? Tá caindo. É a tua, bonitão. E eu ainda estou discutindo. Tem um negócio estranho. Avançando. Estamos ainda na nossa quarta faixa, tá? Lembrando, nosso faturamento é de 1 milhão, então a gente está aqui dentro. Olha o tamanho dessa alíquota, pessoal. 20,5, tá? Na aula anterior, na nossa aula de apresentação, a gente até demonstrou o tanto que evolui a primeira faixa, né? Na primeira faixa do primeiro anexo, ou seja, do anexo 1, começa com 4%.
Nós estamos na primeira faixa do anexo 5, começando com 15. Olha a diferença de imposto que uma empresa paga de uma para outra, na primeira faixa, né? Considerando alíquotas nominais. Bom, mas isso aqui nos serve somente para que a gente possa calcular a alíquota efetiva. Como é que a gente calcula a alíquota efetiva? Pela última vez, relembrando aos senhores, a nossa formulazinha bonitinha. Nós temos o quê? Receita bruta acumulada nos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração, vezes a alíquota nominal constante no anexo, menos a parcela a deduzir, dividido pela própria receita bruta acumulada. Bom, substituindo isso, né? Substituindo isso na fórmula, nós vamos chegar exatamente a uma alíquota efetiva de 18,79. Com esta brincadeirinha de alíquota de 18,79, teremos as seguintes, né, a seguinte repartição. O rateio fica assim disposto. Imposto de renda, contribuição social, PIS e ISS. Bom, agora que a gente já sabe como é que vai ficar distribuída essa brincadeira, nós vamos pegar essa alíquota efetiva de 18,79 e jogar em cima do nosso faturamento do mês, para calcular o imposto e finalizar essa brincadeirinha. Então, com isso, pessoal, o que nós temos? Nós temos a alíquota efetiva sobre o nosso faturamento e vai gerar para nós um imposto do mês de 14.468. O que é isso? Isso aqui é o imposto que nós vamos enviar para o nosso cliente. E desse valor, esse aqui é o rateio para cada um dos tributos. Pessoal, é isso. É simples assim. Mole, mole, mole. Primeira coisa, identificar qual que é o anexo com o qual você está trabalhando. Ou seja, é anexo 1, é anexo 2, é anexo 3, anexo 4 ou anexo 5. Ah, não, é anexo 3 ou anexo 5. Beleza. Esses dois tem que ver fator R, para você definir se vai continuar no 3 ou se vai para o 5, ou vice-versa. Esse é o raciocínio. Anexo 1, anexo 2 e anexo 4 sempre estarão no mesmo anexo. Eles não mudam. Beleza? Tirando isso, avançando, o que nós temos? Olha só, um resumão. Pessoal, no anexo 1, lembrando, nós utilizamos sempre os mesmos valores, tá? Os valores não mudaram, é como se fosse a empresa mudando somente de atividade, faturando sempre 77 mil, com uma receita bruta total dos últimos 12 meses de 1 milhão, e com faturamento, né, no ano corrente total de 450 mil. Ou seja, isso aqui é para a gente comparar a carga tributária, tá? Então, ó, anexo 1, o cara pagou 6 mil. Anexo 2, o cara pagou 7.798. Anexo 3, o cara pagou 9.575. Anexo 4, o cara pagou 7.700. Ê, professor, anexo 4 tá melhor do que o 3. Tá, né, cara pálida? Só que o que acontece com o anexo 4? Por que aqui ele tá menor do que o anexo 2 e também do que o 3? Porque no anexo 4 não está incluído a contribuição previdenciária patronal. O que é isso? É o INSS parte empresa. Ou seja, quando a gente fala, empresas do Simples Nacional não pagam INSS, não sei o que na folha de pagamento. Depende. A maioria realmente não paga. Mas algumas você vai ter que pagar. Essa daqui é uma. Então, não está pagando por um lado, fica mais barato. Mas aí, dependendo da folha de pagamento, ele está morto do outro, né? E aí, por último, disparado, o mais elevado, nós temos o nosso anexo 5, que ele é realmente para matar. Para matar por quê? Porque aqui pressupõe que você trabalha sozinho, que você tem uma margem de lucratividade muito maior, então você tem como pagar mais tributo. Conforme a nossa primeira aula, a capacidade contributiva, ela é respeitada desta forma. Por isso que você tem dosagens diferentes para situações diferentes. Beleza, ilustres? Dúvidas?